O eleitor e as mentiras, o eleitor e as fake news. Vamos conversar bastante sobre isso, vamos abordar esse assunto, sobre outros ângulos, outros aspectos e vamos ver que bicho dá. A desinformação, a bem da verdade, a desinformação, que é uma mentira, não é crime no Brasil. Mas, modernamente, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, está muito preocupado com as fake news. Elas atrapalham bastante, mas a desinformação não é crime no Brasil. Mas ela está sendo criminalizada, né? Isso aí é com o seu Supremo. Você que não conhece nosso trabalho, aqui é uma voz dissonante, uma voz que não faz conteúdo direcionado para exercitar os seus neurônios. É importante que você ouça pessoas que não falam aquilo que o seu coração está acostumado, quer ouvir. Não, assim você não exercita os seus neurônios, assim você não agrega conhecimento. E a proposta do canal não é formar sua opinião, mas é trabalhar em cima dos fatos postos da realidade, sem um mundo imaginário, sem esse mundo imaginário de faz de conta que está aí. A vida não é um faz de conta, a vida ela é composta de fatos concretos, e fatos a gente não inventa, a gente comenta sobre ele. E sobre cada fato, obviamente, tem várias opiniões. Você tem a sua, eu tenho a minha, e é sobre os fatos que a gente bate papo sempre. Sempre conversamos sobre os fatos concretos postos na realidade. Curta, compartilhe. Todo dia sobe um caminhão de conteúdos para você. Vê os outros vídeos, se gostar, inscreve-se no canal. É bastante importante a sua inscrição aqui no canal. É importante mesmo. O YouTube não gosta de política. A gente não fala majoritariamente de política. No entanto, ele distribui para os inscritos em torno de 1%, 2% dos inscritos. É um canal pequeno, não temos uma base para fazer lives aí, não utilizamos clickbait ainda. Eu não gosto, clickbait é uma desinformação, né? Eu não gosto muito disso, mas a gente vai ter que caminhar para esse lado também aí em breve, viu? Em breve, muito em breve, porque o povo adora uma mentirinha, né? E aí, clickbait funciona bem, escreve, curta, compartilha. O eleitor e as mentiras, a desinformação. O que mais tem nas redes sociais é desinformação. O meio de comunicação adotado pelo brasileiro, adotou esse meio de comunicação, e aí não tem como você brigar contra a realidade, é um fato. O brasileiro adotou o WhatsApp como meio de comunicação. Isso é um fato. Não adianta você brigar, mas pelo Zap ele não vai se informar de forma correta. Não vai se informar de forma correta. É um meio de comunicação inventado lá para comunicação rápida. Vamos para o cinema, vem para cá, estou a fim de sair com você. Era para isso. No entanto, foi adotado pelo brasileiro e foi adotado pelas correntes políticas como um grande meio de comunicação, e ele facilita a disseminação de tudo. Isto posto para você, o WhatsApp é um meio de comunicação, repito, ele foi adotado pelo brasileiro, quer você goste ou não, é um fato. O WhatsApp, ele propicia a desinformação, porque ele trabalha com videozinhos curtos, né? Para você viralizar, para você colocar vídeos longos no WhatsApp, mas ninguém abre. Os caras sabem disso. Então bota um videozinho curto, descontextualizado ou com meia verdade, que é uma mentira, é uma desinformação. Ele não dá toda a abrangência necessária para a pessoa se informar. E é por esse meio que o brasileiro se informa. É por esse meio que ele jura que as coisas mais absurdas do mundo são verdades. E aí é muito difícil você combater essa desinformação. É muito difícil. Primeiro, porque não é crime. E se fosse crime também, seria impossível. Como é que vai ter o plantão do Zap Zap? Tem zilhões aí de grupos de WhatsApp. Não tem como você combater isso. Além de propiciar a desinformação indiscriminadamente, sem nenhum controle no WhatsApp, porque não tem como controlar, você pode colocar um caminhão de
de gente para controlar, não vai controlar, porque não tem como controlar isso. E a desinformação você tem que combater com informação. Onde você busca a informação? Em grandes jornais, mas aí tem um outro problema. A maioria dos jornais, tirando um ou outro aí, todos têm lados, todos, a 90% fecham com os governos, ou municipais, ou estaduais, ou federal. Grande. E o eleitor, saiu o resultado do PISA, o brasileiro com QI 83 e com uma escolaridade lá embaixo, é o resultado do PISA, não estou inventando nada, o brasileiro está lá nas rabeiras do planeta como um asno. É isso que deu o resultado no PISA. Um asno. Infelizmente, o nosso jovem é isso, segundo o PISA. Não tem como você refutar isso, é um fato. Ele não sabe ler, primeiro que ele não gosta de ler. Esse é o outro fato. Não gosta de ler, por diversos motivos. O outro fato é que, quando ele lê, ele não entende o que lê. Ele não consegue separar o que é fato e da opinião. Não consegue separar. Vou dar um exemplo. Qual é o fato do PISA que acabou de sair? O fato é que o Brasil está nas últimas colocações em todos os aspectos. Isso é um fato. A opinião aqui, eu vou lhe dar uma opinião. O jovem brasileiro é um asno. Essa é a minha opinião. Mas o fato é um só. Está lá nas últimas colocações do PISA. Você pode falar, ele está nas últimas, mas nós somos criativos. É a sua opinião. Não está batendo com a realidade, mas é a sua opinião. Nós somos os últimos, mas somos brilhantes. É a sua opinião. Pode ter várias opiniões, mas o fato é um só. Somos os últimos colocados no PISA. Isso é um fato. Desse fato derivam várias opiniões. O brasileiro não sabe separar o fato da opinião. Em função desse PISA aí que eu acabei de falar. Em função disso. Alia-se isso tudo o segmento político, ele é inescrupuloso, ele quer fazer voto. E para fazer voto, mas ele pensa no Brasil. Não, não pensa no Brasil. Ele pensa nele primeiro, em garantir o próximo mandato. E aí ele olha para essa massa do PISA e fala, o que eu vou mandar? Aí ele manda os videozinhos descontextualizados da realidade posta, e aqui o canal a gente fala da realidade posta, tudo que a gente pede é o seu like, só isso, a sua inscrição é de graça, só isso. O conteúdo sério, o brasileiro não gosta, olha aqui, não gosta, mas é importante, a gente tem que deixar o conteúdo para o inscrito do canal. Se ele tiver uma curiosidade sobre este assunto, ele vem aqui e olha. Mas o brasileiro não gosta de assunto sério. A classe política, ela está pensando na sua reeleição, ela olha o resultado do PISA, e faz os videozinhos ou textozinhos descontextualizados e toca para a massa. A massa compra isso e passa a ser uma verdade, uma fake news, e passa a ser uma grande verdade. Vou dar o exemplo do Sacani. Sacani foi o gordo lá do foguete, foi cancelado. Foi cancelado porque ele falou ali, o presidente Lula, Luiz Inácio, veio a público e falou um monte de zerda sobre agência espacial, sobre empresa espacial, falou um monte de besteira sobre acumulação, misturou tudo e mandou aí para essa claque do PISA aí nosso, que o QI é 83, né? Não dá para esperar muito, Eu sei que o QI não mede ali, a inteligência, mas é um referencial. É um referencial. Ele mistura esse negócio todo e falou zerda ali na entrevista. O Sacani, especializado lá, cobre muito foguete sobre aeroespacial, o cara é gente fina, trata bem todo mundo, incancelável até ontem, né? Até ontem. Ele falou, tá errado isso, presidente, tá errado. As empresas trabalham para as agências, para a exploração. Estou à disposição para bater um papo, para esclarecer esse negócio aí com o senhor. Para quê? Foram lá e cancelaram o Sacani. Mas até aí não teve uma mistureba errada do Lula e teve uma fala correta do Sacani, até aí nada. Na sequência, aí eu vou dar a desinformação. Na sequência, a Agência Espacial Brasileira colocou lá, a astronauta russa, foi fazer comemoração da primeira mulher no espaço.
E a Agência Espacial Brasileira botou a foto de uma astronauta negra. Para quê? Resultado, olha aqui, transformaram a Rússia em branco e tal. E a população compra isso tudo como se fosse uma verdade. E aqui a gente tem que se ater aos fatos. O post original da Agência Espacial Brasileira, ela tratava da astronauta russa que chegou ao espaço, fazia essa referência, e depois ela colocou um contexto onde a NASA quer mandar a primeira mulher negra ao espaço. Estava lá no post. A NASA pretende enviar ao espaço a primeira mulher negra. E foi neste contexto que teve a foto da astronauta negra. Não no contexto da russa. Em nenhum momento se transformou a russa em negra. Foi neste contexto da intenção da NASA que tem. Para você ver como você consegue manipular tudo. E a partir daí, quem é que viu o post original da agência? Eu e meia dúzia de 2 ou 3 aí. O resto comprou como se a Agência Espacial Brasileira tivesse substituído a russa por uma negra. Não foi verdade. Não foi verdade. Estava no post, estava no contexto, a intenção da NASA. Essa é uma desinformação. A repercussão foi tamanha que eu acho que os caras tiraram o post de circulação. Mas eu só estou dando um exemplo para você. O quanto a desinformação tem meio fértil para se proliferar hoje em dia. Estou falando isso tecnicamente para você, inscrito, curta, compartilhe. O outro aspecto que a desinformação, as mentiras prosperam é porque o brasileiro, via de regra, o eleitor brasileiro, seja ele de direita, de esquerda, adora uma mentira. O eleitor adora uma mentira. Pega um candidato aí, agora no Rio Grande do Sul, que acabou de ter enchentes porque a classe política gaúcha, votada por este eleitor que adora uma mentira, nunca se preocupou com o leito dos rios, preservação, mudança das pessoas daquele local, com planos de contenção, contingência contra a catástrofe. Nunca! Isso é um fato. É fato isso. Não é opinião. Isso é um fato. Está lá todo ele embaixo d'água e está custando bilhões para a gente reconstruir. O que o gaúcho fez? O que o brasileiro fez? O brasileiro que gosta de uma mentira elegeu esses caras que nunca fizeram nada. O brasileiro, o gaúcho lá, começou a xingar o Exército, Defesa Civil, mas não porque não estavam trabalhando. Começou a mentir diuturnamente sobre isso. Passado o pico da tragédia, quem está no Rio Grande do Sul trabalhando? Exército, Defesa. Aqueles xingados pelo gaúcho. Aqueles, por parte dos gaúchos, né? Pelos radicais gaúchos. Aqueles lá estão trabalhando. E os endeusados por essa galera que gosta de mentira? Não, esses já estão noutra lacração aí do posto espacial. Entenderam? Viu como a desinformação e ela produz resultados ruins. Os caras fizeram essa desinformação para xingar o Exército e para atingir o governo. O que aconteceu com isso? Quando se colocou um monte de informação verdadeira, mostrou lá que o Exército estava trabalhando e tudo aquilo que estava sendo produzido em massa pelo bolsonarismo era mentira. O que aconteceu? O Lula, que estava com 38% de aprovação, foi a 43% de aprovação na última pesquisa. Ressuscitou o Luiz Inácio. Então, a desinformação se combate com informação e normalmente tem resultados positivos, como esse que eu acabei de citar. Um monte de desinformação de serviço ao Estado do Rio Grande do Sul, produzido pelos bolsonaristas, mas um monte mesmo. Aqui no canal a gente cobriu isso, falou um monte disso aí. Acabou o pico da tragédia, aqueles xingados continuam lá trabalhando, as estrelas da desinformação já estão lacrando notas paradas de sucesso, não no Rio Grande do Sul, já vazaram de lá, foda-se o gaúcho, os caras chutaram o pau da barraca, e a enxurrada de contra-informação, de informação verdadeira, produziu para o PT a recuperação do Luiz Inácio nas pesquisas. Ele saiu de 38 pontos de aprovação, foi para 43 pontos, graças a
de serviço de desinformação. Esse é outro aspecto. Então, a desinformação se combate com informação. Você tem que entender isso. E o outro é o cara mesmo. O brasileiro adora uma desinformação, adora um videozinho editado e adora a meia-verdade. O caso da Shein, estou mostrando alguns casos. Da taxação, o governo federal taxou a Shein. Primeiro falou que não ia taxar, depois ele taxou. Os bolsonaristas, desculpa, ó, o PT taxando. E taxou mesmo o PT. Os petistas saíram em contra-ataque. Bolsonaro taxou você. Taxou mesmo. Dois mentindo. Quando, na verdade, foi o PT e o PL, o bolsopetismo, que fizeram um acordo e taxaram você. Então, a desinformação... Mas isso, o petista diz que não, foi o Bolsonaro. O bolsonarista diz que não, que foi o petista. Mas a verdade é que foram os dois, que cada um passou uma mãozinha numa banda do seu bumbum. Foi isso que aconteceu. Então, as fake news, as desinformações, elas produzem catástrofes, elas não são crimes. Repito, o Supremo, acho erradamente, o Judiciário, o TSE, querem criminalizar as desinformações, as fake news. Elas não são crimes nos nossos códigos. Eu acho isso errado. Já dei o exemplo como você pode combater com muita informação. Foi o caso na enchente do Rio Grande do Sul. E o combate foi positivo. Tanto é que o Luiz Inácio se recuperou nas pesquisas, saiu de 38 para 43. Isso é um fato, não é dado. É a mesma empresa que mediu as pesquisas, se chama Atlas Intel. Ela mediu a primeira vez 38, depois da enchente 43. Graças ao bolsonarismo, ressuscitou o Luiz Inácio. Então, a desinformação se combate com muita informação. E cabe a você querer se informar. Cabe a você querer buscar gente com conteúdo sério, mas isso é quase um oásis aqui. É um oásis hoje em dia. A gente aqui que não faz conteúdo direcionado, a gente é xingado por lulopetista e por bolsonarista. E é uma pena. E às vezes aquele pessoal que não é nem lulopetista nem bolsonarista fica putinho também e xinga também. Então é complicado. Nesse contexto atual, a gente produzir conteúdo sério como a gente produz aqui. Normalmente a gente produz para meia dúzia de gato pingado, mas a gente continua a remar contra a maré para sempre a você, inscrito no canal, com muito respeito, a gente deixa o conteúdo para você. Sobe o like. É uma demonstração de respeito e consideração aos inscritos do canal. Curta, comente e compartilhe. E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!